Hoje eu vou fazer uma atualização sobre o teste de Covid-19 baseado na explicação do Dr. Clovis Arns, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Essa atualização ele fez durante uma reunião para a Associação Médica Brasileira no dia 24 de julho, adaptando a necessidade da realização de testes para o nosso país. São propostas mais simplificadas, baseadas em critérios mais clínicos, e eu colocaria como mais pé no chão, uma vez que a gente está tendo que pagar dos nossos próprios bolsos os exames de sorologia para essa doença, o que inviabiliza para a grande maioria da população. Então vamos começar com aquele paciente que tem a suspeita clínica da doença. É aquele paciente que tem tosse, tem febre, tem dores pelo corpo, tem perda de olfato, de paladar. Esse paciente atualmente, devido ao fato da Covid estar disseminada pelo nosso país, ele passa a ser um paciente o quê? Suspeito da doença. E qual é o exame que esse paciente com suspeita de Covid-19 deve ser submetido? O PCR. Eu vou falar de novo para não ter erro. O PCR. O PCR é aquele exame realizado com suave, que parece aquele cotonete gigante que retira material da nossa garganta e da parte de trás do nosso nariz, ou seja, da naso e da orofaringe. Não é o exame sorológico que deve ser pedido, é o exame de PCR e colhido preferencialmente entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas. É bom lembrar que PCR pode ser positivo até no dia -2, ou seja, 2 dias antes do paciente começar a apresentar sintomas, e até o 9º, 10º dia após o início dos sintomas. Porém, eu repito, o momento ideal é entre o terceiro e o 7º dia após o início dos sintomas. Agora vamos lá. Uma vez que esse teste venha positivo, o paciente passa de suspeito para confirmado da Covid-19. E aí esse paciente é o paciente que vai entrar nas estatísticas do final do dia no nosso país, que a gente assiste pela televisão. E não há necessidade por hora de se fazer mais nenhum outro exame para esse paciente. Não há necessidade de se pedir teste sorológico para saber se ele produziu anticorpos. Por quê? Porque segundo o Dr. Clovis Arns, 95% dos pacientes vão criar anticorpos, e os outros 5% que não produzirem anticorpos vão produzir imunidade através de linfócitos T, que nós médicos chamamos de imunidade celular. Então, nessa nova atualização, uma vez que o paciente teve Covid confirmado pelo PCR, não há necessidade de se fazer testes sorológicos. Ele tem imunidade para a doença por pelo menos 6 meses, que é o tempo que nós temos de estudo dessa patologia no nosso país. É claro que existem relatos de casos de possíveis reinfecções, como nós discutimos ontem na live do dia 7 de agosto com a imunologista doutora Manuela de Magalhães Hoff, e seria interessante vocês assistirem também para tirar outras dúvidas, mas via de regra 99,9% dos pacientes vai fazer anticorpos para a doença e que duram por pelo menos o tempo que ela está presente no nosso país, ou seja, por 6, 7 meses. A chance do paciente ter uma reinfecção ou uma segunda infecção pela Covid é extremamente rara e não vai ser o exame de sorologia que nos dará essa informação. Vamos relembrar que estas são as novas diretrizes do dia 24 de julho. É claro que essa imunidade pode ser que seja maior do que 6, 7 meses, mas por hora esse é o dado que nós temos de evidências científicas. Bom, e qual é o critério de cura então, se não é baseado no teste sorológico? O critério de cura é clínico, ou seja, para esse paciente sair da quarentena, nós contamos 14 dias a partir do início dos sintomas, sendo que os 3 últimos dias deverão ser com paciente assintomático. O paciente não pode estar apresentando quaisquer sintomas, tais como febre, dor de cabeça ou tosse. Então, o critério de alta é clínico e não mais através de exames. Se após 14 dias o paciente ainda apresenta tosse, dores de cabeça e febre, ele se mantém na quarentena até que permaneça por 3 dias sem sintomas. E relembrando que 14 dias ou mais, sempre contando do início dos sintomas. Bom, agora vamos para a segunda hipótese. O paciente teve a suspeita clínica de Covid-19, ou seja, ele teve os sintomas, mas o PCR veio negativo. Como é que a gente deve entender esse exame negativo? Provavelmente
um falso negativo. Por quê? Porque a sensibilidade do PCR é de cerca de 70 a 80%. E além disso, a gente depende da técnica como ele foi colhido. Se o técnico de enfermagem não colheu amostra suficiente ou com profundidade suficiente, ele pode ter uma sensibilidade ainda menor. Esse paciente deve permanecer em isolamento respiratório em seu domicílio até que permaneça por 14 dias desde o início dos sintomas, novamente sendo os 3 últimos dias com ele assintomático. E devemos sim considerar esse paciente COVID positivo, porém com teste falso negativo se ele não tiver condições para fazer o teste sorológico. Então agora sim nós vamos falar do teste sorológico, são aqueles testes de IgM, IgG que nós médicos solicitamos para saber se o paciente teve contato com a doença e se desenvolveu anticorpos. Bom, no atual momento da pandemia e na realidade do nosso país, temos somente 2 indicações do ponto de vista epidemiológico para saber a quantidade real de infectados e a quantidade real de pacientes que fazem anticorpos, e a segunda indicação que aqui nós temos que saber, sendo médicos ou pacientes. Escutem com atenção. A gente vai pedir esse teste sorológico quando o paciente teve a suspeita de COVID, porém com PCR negativo. E segundo o Dr. Clovis Arnes, pedir somente para anticorpos totais para COVID-19. Não devemos mais pedir IgM, IgG ou IgA separadamente. São testes que dão muito falso negativo e os médicos clínicos estão ficando loucos com os resultados obtidos. Ou seja, o médico fica atrapalhado porque o paciente fez um teste rápido de farmácia onde deu IgM positivo e provavelmente é um falso positivo. Então, a partir da data do dia 24 de julho, a Sociedade Brasileira de Infectologia pede para que os médicos peçam somente anticorpos totais para COVID-19. Os testes que têm IgM ou IgA separadamente devem ser abandonados a partir dessa data. Bom, em relação à volta ao trabalho, nenhum teste sorológico ou mesmo um teste de PCR deve ser utilizado como critério de volta ao trabalho. A volta ao trabalho atualmente deve ser pautada nos critérios clínicos, como eu falei no início desse vídeo. 14 dias após o início dos sintomas, sendo os 3 últimos dias sem sintomas, sem tosse e sem febre. Do ponto de vista da Sociedade de Infectologia, a única justificativa para a realização do teste de anticorpo é o paciente que teve sintomas de COVID-19, fez o teste de PCR que deu negativo. E por fim, quando fazer esse teste de IgG para COVID-19? A sugestão da Sociedade de Infectologia é a partir do 20º dia do início dos sintomas. Por que 20º dia, gente? Porque se o paciente fizer na primeira semana, a chance desse teste sorológico dar positivo é em torno de 30 a 40%, ou seja, super baixo. Se ele já fizer na segunda semana, pula para 40 a 60%. Se ele fizer entre o 14º e o 20º dia, já vai para 60%. E se for a partir do 20º dia, se esses testes forem do tipo CLIA ou ECLIA, ou seja, quimioluminescência ou eletroquimioluminescência, que são os melhores, e isso você precisa perguntar pro laboratório. Para quem pode, eu sei, o grau de acurácia já passa para 95%. Então não adianta fazer antes, será jogar dinheiro fora. Então, resumão, se você teve Covid, fez o PCR, deu positivo, tá com Covid, deu negativo, somente nessa situação você tem que proceder ao teste sorológico, que deve ser feito a partir do 20º dia de sintomas, para que haja uma acurácia de 95%, prestando atenção ao tipo de teste. Isso você deve perguntar para o laboratório se você estiver pagando pelo exame, e fazer somente para anticorpos totais para o COVID-19. Então, por hora, abandonar os pedidos de IgM e IgA separadamente. Bom, eu tomei a liberdade de fazer uma transcrição, claro que uma linguagem mais facilitada, das diretrizes da Sociedade Brasileira de Infectologia na pessoa do Dr. Clovis Arnes, de modo a facilitar o entendimento desses pedidos de exame nessa hora de pandemia. Peço para que voltem para escutar com calma, principalmente aqueles que ficaram com dúvidas, para que possam discutir com o médico do pronto-socorro ou do hospital onde estão sendo atendidos.
E para uma parcela da população que tem convênio médico e pode procurar um infectologista ou imunologista, estas são as especialidades que estão aptas a direcionar o segmento dessa doença com total segurança. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.